Muito bem, chegamos ao módulo 4, onde nós vamos tratar do tema cristais. Um tema bem esperado, né, por vocês, alguma coisa que tem um pouco de mistério, mas na verdade o que eu quero dizer para vocês diante desse universo, né, tão maravilhoso dos cristais, do reino mineral, né? Eu costumo dizer que o reino mineral é Deus vivo nos cristais, né? Então, é a presença dele nos reinos, né? Nós temos o reino mineral, a gente tem o reino vegetal, a gente tem o reino animal, a gente tem o reino humanal. E Deus está presente em tudo isso. E por que reino? Porque foi criado pelo Criador, né? Então, assim, a gente fala de rei, reinado, então rei dos cristais, né? Bom, essa imagem que eu selecionei é uma imagem de cristais rolados, de cristais coloridos, de cristais que têm brilho. Se vocês olharem para essa imagem, vocês vão perceber que o cristal tem vida. Dá para olhar e sentir que o cristal tem vida, né? E eu pude constatar isso ao longo do tempo, né, que eu convivo com os cristais. E muito interessante quando eu fico perplexa com a vibração que eles cristalizam, né? Então essa frequência que eu falei no módulo 3, a frequência vermelha, laranja, amarela, verde, rosa e azul, violeta, índigo, dourado, tudo isso a gente pode observar nessas cores que foram cristalizadas. Então, é muito bom quando eu falo de chakras, quando eu falo de vibração e quando eu passo para cristais. Quando eu passo para cristais, vocês podem observar que aqui a gente tem a forma material concreta daquilo que foi entendido numa forma mais sutil, que é a vibração e que é a frequência. Bom, então vamos hoje abordar nos slides, a gente vai fazer esse módulo 4 de várias formas. A gente vai ter uma parte de slide onde eu vou falar um pouquinho de formas de cristais, diferente desses coloridos e rolados que a gente costuma utilizar no equilíbrio dos chakras, mas os cristais nos seus formatos, cristal bruto e lapidado. Então a gente vai abordar a gente vai abordar assim, conceitos e formatos dos cristais que têm uma pequena diferença. É claro que eu não vou conseguir falar com vocês de 60, 80 formatos, não há necessidade disso. Pela prática, pela vivência que eu tenho, posso garantir e afirmar a vocês que não há necessidade. Mas aqueles que eu considero interessantes e que a minha vivência até aqui mostrou a importância, é muito bom para que vocês trabalhem na autoterapia, na autocura de vocês com os cristais. Depois que a gente sair dos slides, a gente vai partir para uma parte de videoaula, onde eu vou explicar como que o cristal e quais os cristais que eu utilizo para equilibrar os chakras. A gente já aprendeu a equilibrar os chakras com as mãos, com o chakra das mãos, e agora a gente vai aprender a equilibrar eles com os cristais. E vocês vão entender tudo direitinho, porque a gente dividiu esse módulo em praticamente, a gente subdividiu em 5. E também eu vou explicar como que vocês podem, utilizando o pêndulo, avaliar e tirar algumas dúvidas que no processo da canalização vocês possam vir a ter alguma dúvida, vocês poderão confirmar com o pêndulo. Isso é uma surpresa, não estava previsto quando a gente apresentou esse programa do Livre com Cristais, não tinha radiestesia, mas eu agora achei melhor acrescentar para que vocês possam aproveitar o máximo desse conteúdo, desse universo, para atingir o nosso objetivo, que é Livre com Cristais. Liberdade de ser com o reino mineral. Aí vai
o primeiro slide. Nesse primeiro slide, isso é uma foto até que eu tirei de um livro que eu li, chama-se A Bíblia dos Cristais, volume 1. Tem a Bíblia dos Cristais, volume 1, volume 2, volume 3. E é um conteúdo muito bom, mas para quem já tem uma vivência e uma experiência com cristal. Para quem não tem, acaba tendo muita informação e a gente se perde nesse monte de informação. O importante é você ter a informação necessária para que você coloque em prática. Então aqui, olha, vocês vão observar que a primeira setinha, a primeira informação, eles mostram geodos de bolhas de gás, né? Tudo isso, gente, na crosta terrestre, tá? O cristal é feito na crosta terrestre. Então, a gente tem um magma derretido, né? Esse magma derretido, ele sobe como seiva, né? Como seiva, como se fosse raízes na crosta terrestre, atravessando várias camadas. Ali embaixo, o magma derretido. É só ler que vocês vão me acompanhar com uma setinha branca. Então veja que geodos de bolhas de gás se formam nesse processo de ramificação do magma pela crosta terrestre, né? E ele vai até a superfície, aonde é formado um depósito, né? E aí esse depósito na superfície, vocês estão vendo ali, ó, umas bolinhas coloridas, ali já é uma formação deles, tá certo? Numa outra ramificação, está escrito quente, quer dizer, o magma derretido, quanto mais próximo, quanto mais fundo, mais quente, né? E obviamente que uma pressão extrema promove a solidificação rápida. Então, existem cristais que é preciso que se cave, né, para a gente poder retirar esses cristais de solidificação rápida. Aí depois tem uma formação mais lenta e as temperaturas mais baixas. Então você tem uma pressão extrema ali no quente, né? E lá em cima você tem próximo da superfície, mais próximo da superfície, uma formação mais lenta e as temperaturas mais baixas. Esse movimento de temperatura que aquece demais e depois lá na superfície esfria é que promove o cristalizar, né, dos cristais. Então ali, ó, a formação mais lenta e as temperaturas mais baixas é uma das ramificações do magma derretido que vai formando, né? Cada cristal leva milhares de anos para ser formado. Tudo acontece lá embaixo na crosta terrestre. A gente tem cristais abertos sendo formados nesse momento e a gente nem faz ideia. Bom, depois a gente tem uma camada que chama de manto, né? Você vê que o manto, ele tá lá, é aquela parte, é a última parte, como que fosse uma coberta, né? Que forma a crosta terrestre. Então é como se fosse a última camada da crosta terrestre, né? O manto. Então ele fica ali naquela última camada marrom, né? Depois a gente tem depósitos de novos cristais. É aquela partezinha rosa ali. O que acontece, gente? Teve um vácuozinho, tá vendo? Entre uma camada e outra ficou ali um espaço que é onde está sendo formado através desse espaço, ele é preenchido com a formação de novos cristais, né? E tudo é muito perfeito, né? Ali de novo as bolinhas, ó, material da superfície se fragmenta. Então ali a gente vê que lá na superfície essa fragmentação do material, ela tá lá embaixo com aquela setinha branca, indicando que eles se formam a partir de
de um espaço, de uma camada para outra, nessa crosta, então você vai formando os cristais, tá? E a gente tem aonde nessa segunda camada ali da crosta, a solução mineral que absorve, né? Então, ali é uma solução mineral que vai absorver. E ali embaixo, novas formações de cristais. Então, tem cristais que se formam lá embaixo. O que vocês têm que entender desse quadro? O que é importante entender desse quadro? Que você tem cristais que se formam num pedaço de crosta terrestre, outros num espaço entre uma camada e outra, e outros que são magmas que passam por uma solidificação rápida, né? Então, esses magmáticos são normalmente obsidianas, né? São cristais que se chama de cristais vulcânicos. Então, esses são os formados. Então, basicamente, isso é só para que vocês olhem para dentro da Terra e percebam que tem todo um movimento que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não tem contato, aonde a natureza se expande. A natureza se expande e forma minerais. Esses minerais que chegam na sua mão e que leva milhares e milhares de anos para ser formado. Tudo isso em perfeita harmonia. E eles vêm para a crosta terrestre para que possa atuar no equilíbrio do ecossistema. O ecossistema, ele só é equilibrado, só é possível o equilíbrio do ecossistema se estiver em harmonia os reinos mineral, vegetal, animal, humanal. Então, todos esses reinos em harmonia e em equilíbrio, eles promovem um ecossistema saudável, um ecossistema perfeito. E assim, a gente encerra aqui o nosso primeiro vídeo da sequência de vídeos que a gente está falando sobre cristais. Então, basicamente, é isso que vocês precisam entender sobre a formação dos cristais. Não é um curso de geologia, eu não vou ficar aqui usando termos muito técnicos, porque terapia com cristais dispensa esse tipo de informação. Mas eu gosto de falar das origens, por isso que eu apresento esse gráfico, que na minha opinião é um gráfico bem interessante, onde vocês possam entender direitinho como é que eles se formam, né? E isso daí leva milhares e milhares e milhares de anos. E agora a gente vai encerrando aqui a formação dos cristais e até o próximo vídeo.